Como desarmar o bullying? Evidente. Aceitando a ofensa. Sem vítima, não há ofensa. O que não pode acontecer é negar a realidade para o teu filho ou para o teu aluno. Então a família e a escola costumam negar a aparência do outro. Negam. Se tu é gordo, vai fingir que não é? Não aceita que é gordo. Sim, eu sou gordo, sim, eu sou uma baleia. Quer que eu sente em ti? Acabou! Sabe? Sem coitadismo, sem vitimização. Não, mas a família diz, tu não é gordo, não. A escola diz, tu não é gordo, não. Não, ninguém vai educar uma criança com mentiras. Até porque, convenhamos, o abraço do gordo é macio, é o melhor abraço do mundo. Já o abraço do magro, esquálido, só osso. O abraço do magro machuca. Vencer não é competir com o outro, é derrotar seus inimigos interiores. Nunca pensei que ia te citar, hein, Roberto? Mas tá aí. É verdade. Qual que é o nosso pior inimigo? O nosso medo da rejeição. Aí a gente não aceita o nosso defeito e acaba descontando em quem nos enxerga. Eu sou feio. E aí? Vai querer comer agora ou embrulhar para levar? Bem-vindo à máquina! Ai, a minha mulher disse que eu falo dormindo. Máquina. Começou a me bater um terror. O que eu estou falando? Não é que a mulher diz isso, tu começa a ter insônia. Porque vá que eu esteja falando uma digressão, algo do passado. Eu acordo, a primeira coisa que eu pergunto para minha mulher, Nia, bom dia. Falei alguma coisa? Já me sinto culpado, já me sinto indiciado, incriminado. Acho que eu só estou me comportando com medo do sonho delator. José Silvério, fala um pouco para mim, por favor. Falo. O que você quer que eu fale? Nossa, é ele. Não precisa ter uma pontuação na voz. É capaz de descrever a Guerra do Paraguai sem pausa. Sem pausa. Sem pausa. Sem pausa. Sem pausa. É ensaiado para falar rápido, tudo emendado. Né? José Silvério, considerado um dos mais técnicos locutores esportivos do rádio, foi descoberto narrando uma partida de futebol de botão. Imagina. Começou a carreira profissional na Rádio Cultura de Lavras, Minas Gerais, em 63. Cobriu todas as Copas do Mundo desde 78 e trabalhou por 25 anos na Rádio Jovem Pan de São Paulo. Autor de jargões famosos, né? Desenvolveu a gíria futebolística. Atualmente está na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Agradecemos à Rádio Bandeirantes pela presença desse narrador da vida brasileira. Como é ter desenvolvido essa velocidade da voz? É uma coisa muito interessante. Na verdade, tudo comigo é feito naturalmente. Eu acho que eu nasci para fazer isso. O ano passado eu completei 50 anos de carreira e alguns amigos do meu tempo de infância, no sul de Minas, em Lavras, em Itumirim, onde eu nasci, me disseram, não, você não está completando 50 anos de carreira, você está completando 62, 63, mais ou menos, porque desde menino você narra futebol. E eu realmente narrava tudo. Tudo que eu via eu narrava. A minha cabeça era uma máquina de narrar futebol.
Então, eu sempre me predispus a fazer isso. Porque tu é rápido, mas é legível. Parece que tu não tem pressa. O difícil é ser rápido com a voz sem demonstrar pressa. Eu não tenho pressa para narrar o jogo. Ele dura 90 minutos e eu tenho 90 minutos para narrar. Então, eu vou narrando minuto por minuto. Eu aprendi uma coisa na vida. Mas no tom, tu não tem... O tom. Porque se tu vai pegar uma pessoa comum, ela vai ser rápida e apressada. Perfeito, mas eu não sou monocórdio. Eu consigo alternar bem. Aprendi isso fazendo futebol e ouvindo muito. Porque você vê que o futebol não é assim. O futebol é assim. Como tudo na vida. Eu sempre disse que o futebol, que é a minha vida, é o maior exemplo de vida que você tem. Primeiro que o futebol, quando eu comecei a trabalhar, o futebol era só de gente humilde. O Brasil, só nós, de camadas bem mais baixas da nossa população, só nós gostávamos de futebol. E os jogadores brasileiros do meu tempo, rarissimamente, tinham instrução. Era tudo realmente do povo brasileiro, uma camada que hoje praticamente não existe mais. Então você aprende com isso. O futebol é como a vida, altos e baixos. E o jogo é como a vida, altos e baixos. Quando o goleiro faz a defesa, você tem que baixar a transmissão para começar tudo de novo. E você vai fazendo assim, chega no meio campo, você segura assim e chega descansado aqui para depois subir na área. Porque senão você não aguenta falar. Poucos craques de microfone são como ele, raros do mesmo nível com a bola rolando e até um pouco depois de ela rolar. Mas antes de a pelota ultrapassar a linha de meta, ele já gritou gol, já sentiu o gol, já cheirou o gol, já narrou o gol. O gol é a meta dele. É objetivo como meta, como ele é objetivo no trabalho. Tem craque que nasceu para fazer gol, tem um craque que nasceu para narrar gol. E tudo que antecede ao gol, e tudo que nasce depois de um gol. Porque ele é o gol. Ou como bem definiu outro craque mineiro lá de Muzambinho, ele é o pai do gol. De todos eles que só ele viu nascendo antes deles existirem. Sei disso como ouvinte há 38 anos. Conheço cada vez mais há 10 anos ao meu lado em estádios e estúdios. Já vi narrando gols que nem tinham acontecido antes deles serem gols. Porque como craque, ele sabe que serão. Do Corinthians! O que é, sua máquina louca? Fora da máquina. Sai da máquina, nada. Máquina. Me tirou do meu conforto para um calçadão. Eu queria um banhado. Eu queria ouvir sapos. Eu quero vida rural. Aliás, me diz, qual foi o pior sapo que você engoliu? O pior sapo que eu tive que engolir? Um sapo? Que sapo? Não, tô falando sapo que tu teve que beijar. Presta atenção, é o sapo que tu teve que engolir. É ter trabalhado tanto e não ter tido a minha promoção que eu esperava. Esse é o maior sapo do mundo. Foi aguentar um juiz que estava extremamente estressado e eu, sendo advogada, tive que engolir esse sapo. E o pior é quando uma colega é promovida no teu lugar. Pior ainda, né? Pior que ela trabalha menos e ganha mais. Tá carregando essas malas pra quê? Tu é carioca? Sou baiano legítimo. Eu quero saber qual foi o pior sapo que tu teve que engolir na vida. Sapo que eu engoli. Não, escolhe um sapo. Pode ser da Bahia, pode ser do Rio ou pode ser de São Paulo. Uma namorada da Bahia. Uma traição. Uma traição, sim. Teve de quem? Já da minha ex-mulher. Jamais mulher me trai. Mas não deu certo. Não deu certo. Ela é chata? Não, Tu é chato pra ela? eu que sou chato. E o que tu fez com esse sapo? Chutou? Chutei. Passei minha infância tendo que engolir vagem. Ou seja, não há como fugir dos sapos. No trabalho, na vida amorosa, eles te tornam mais forte, máquina. Aprende um pouco sobre a vida. Vai. Abre essa tua garganta. Que seja garganta profunda. Não. Ah, não! E tu, qual foi o pior sapo que teve que engolir? Acho difícil lembrar, são tantos anos. Eu não engoli até hoje,
as explicações da Copa do Mundo de 98, quando o Ronaldo não pôde jogar. Eu achei que essa história foi muito mentirosa, a CBF escondeu alguma coisa errada com o tratamento que o Ronaldo tinha feito. Inventaram a história de que o Brasil teria vendido o resultado, eu acho esse absurdo, esse tom não tem nenhuma condição de ser, e ninguém disse até hoje uma coisa que passa pela minha cabeça. O Brasil jogou quarta-feira contra a seleção da Holanda em Marsella, com um calor enorme. O Ronaldo estava fisicamente péssimo para essa Copa, porque ele estava recuperando-se de uma contusão. E ele jogou muito. Aliás, esse jogo Brasil e Holanda foi sensacional. Eu até disse que aquele jogo deveria ter sido o jogo final e que os dois deveriam ser proclamados campeões da Copa, o Brasil e a Holanda. E o Ronaldo não teve condição física para jogar contra a França, que o jogo foi no domingo. O Brasil viajou na quinta, de Marsella para Paris, e jogou na quinta, e o Ronaldo não aguentou isso. E não vi, até hoje, quantos anos já são? 15 anos, 16 anos quase, ninguém consertou esse tipo de coisa. Eu acho isso lamentável. Esse é um sapo do futebol brasileiro muito difícil de ser engolido. Nos últimos 2 anos, o mundo inteiro ouviu a FIFA anunciar que Ronaldinho era o melhor entre todos os jogadores. Hoje, o repórter Pedro Bial foi ouvir Ronaldinho, exatamente na véspera do maior desafio do futebol mundial. 100%, com muita vontade de arrebentar amanhã. E num jogo assim, final de Copa do Mundo, é a cabeça, é o estado emocional que decide, não é? Também. A gente tem que ir muito tranquilo para o jogo. A pressão maior vem da onde? Da imprensa, da torcida ou de você mesmo? Não, de tudo. Da responsabilidade que a gente tem de todo um povo torcendo pela gente. Se tu tivesse que narrar uma lembrança da sua vida, qual seria? O dia que eu fiz teste na Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. Tu pode narrar para mim, então? Posso. Vamos ver. Eu vou narrar como se fosse o teste, não o que aconteceu no teste. Não, tu vai narrar, a minha presença no teste. Como foi? Vamos ver. E chega o José Silvério no Estádio Independência, em Belo Horizonte, tímido, com medo, para narrar pelo gravador, um gravador pequeno, deste tamanho, com 2 rolinhos de fita, o jogo Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Um jogo amistoso, o Estádio Independência lotado. José Silvério treme, da ponta do pé até o último fio de cabelo. E o José Silvério é cabeludo neste tempo, bem cabeludo. E vai começar a transmissão. Boa tarde, amigos da Rádio Itatiaia. E aí começou a narração do jogo. Esse foi um momento marcante, porque foi o momento que me transformou em profissional de rádio. Tu ainda sente medo lá de narrar? Medo não. Eu sinto uma carga emocional muito grande e sinto muita responsabilidade. Todos os primeiros 10 minutos de um jogo são difíceis. Não é que tu chega em casa, tu é casado? Sou casado, pela segunda vez. Não é que tu chega em casa, tu chega demolido ou consegue transar? Mais tarde, sim, eu consigo transar. Mais tarde é o quê? Agora, mais tarde, eu chego em casa hoje. Eu tive algumas etapas diferentes na vida. Eu passei um momento muito difícil na minha vida recentemente, até 2010, quando minha mulher era doente. Então, eu chegava em casa e não fazia nada, e só ia cuidar dela. Depois, ela faleceu, fiquei viúvo, casei de novo. E nesse casamento novo, eu que não bebia, comecei a tomar um vinhozinho. E todo domingo, quando eu chego em casa depois do jogo, eu tomo 2, 3 taças de vinho, relaxo, dou uma bela descansada, talvez até uma cochilada. Aí, como eu estou em lua de mel ainda, eu transo de noite, mesmo no domingo ou de madrugada, quando é jogo na quarta-feira. Viu, máquina? Entendeu? Essa tua dormidinha é um Viagra, né? Não, é um descanso. Não, porque tu descansa, mas... sim, no sentido de reforço, ficar disposto. É um Viagra, e pela minha idade, de vez em quando eu tomo. Não Viagra, eu tomo outro comprimido que é o Cialis. E funciona maravilhosamente bem. Eu estou em forma com a ajuda Deixa até a língua dura, né? Com a ajuda do comprimido, eu estou numa forma exuberante. A grande dificuldade de quem amadurece é querer passar uma imagem de jovem. Eu não preciso fazer isso. Eu sou muito bem. Acho que eu, depois de mais velho,
cresci muito intelectualmente, de comportamento, de convivência com as pessoas. Eu sou hoje um velho, numa idade que já está saindo da terceira idade, porque eu já estou perto dos 70. Eu sou muito equilibrado, tenho muita disposição física, eu caminho. Eu não tenho nenhum tipo de problema em falar da minha idade, falar que tem problemas, óbvio, que não sou um garoto. Mas, por exemplo, tu cuidou da tua ex-mulher, né? Eu fiquei viúvo, né? O que ela tinha? Ela teve uma doença incurável de neurônios. E quanto tempo tu ficou cuidando dela? Aproximadamente. Para valer mesmo, ela começou a manifestar essa doença em 2001 e morreu em 2010. Mas nossa, foi uma queda demorada. Foi 9 anos. Depois foi rápida. De 2010, quando eu voltei da África do Sul até em julho, até novembro, foi um arraso. Deve ter sido muito difícil, José Silvério, foi ter difícil. Conciliado. Foi difícil, mas me deu muita força. Eu vou te contar uma coisa, nunca na vida, se eu tivesse estudado tudo que você imaginar nesses 5 anos últimos, com essa convivência minha, o que eu aprendi foi uma coisa fantástica. E eu fui muito bem, eu me comportei dignamente, muito bem nessa história. Tanto que eu digo sempre para a Rose, que é a minha mulher atual, que o prêmio que eu tive, desculpe, fico bem emocionada, o prêmio que eu tive por cuidar da outra tão bem assim, e ela de cadeira de roda, e foi ter encontrado a Rose, que é uma mulher fantástica, sensacional e, além de tudo, muito bonita. Tu se privou, né? Me privei e fui recompensado. Se privar por alguém é a maior declaração de amor que existe. Eu me dediquei e fui muito bem como homem. E por isso que tive esse prêmio de Deus de ter a Rose na minha vida, porque ela me deu uma ajeitada, porque quando eu a conheci, eu estava absolutamente morto fisicamente. E também tu fica muito humilde, né? Mas tu fica tão humilde que tu acaba se anulando. Olha, eu posso dizer isso para todo mundo, já disse para os meus filhos, eu tenho um neto que fez 18 anos agora, eu falo para essas pessoas quando eu converso, não existe nenhum sacrifício no mundo tão grande quanto você se privar de uma vida sexual. As pessoas pensam que isso é banal, não é não. Isso aí gera um comportamento inteiramente anormal no seu organismo e na sua cabeça. Eu posso garantir isso. Essa falta dessa coisa sexual, do carinho, talvez até o carinho mais do que abraço, o sexo, o abraço, o beijo. Ficar de conchinha. Isso acaba com você. Tanto que quando eu comecei a namorar a Rose, eu tive dificuldades. Mas já estava arisco. Estava arisco e com medo, e sexualmente inteiramente despreparado. Tinha ereção, mas não tinha aquela coisa de um prazer tão grande quanto deveria ser. Vamos puxar a alavanca? Cativeiro. O que a máquina quer com cativeiro? Vamos ver. Pensa, fale, máquina. 3 jogadores de futebol que tu levaria para o cativeiro. Para o cativeiro? Me explica exatamente. Cativeiro é tu foi sequestrado e tem direito a trazer 3 ídolos teus. 3 ídolos? 3 jogadores de futebol. E, indiscutivelmente, Pelé, o maior, Rivelino e Tostão. Mas o Pelé, tu chegou a pegar... Sim. O início dele, né? Peguei aí de ver, né? De acompanhar a distância, mas eu vi o Pelé tudo, eu vi a carreira do Pelé. E eu narrei, inclusive, um último jogo do Pelé, que foi quando o Pelé completou 50 anos, um jogo amistoso, que ele jogou um pouco, em Milão, um jogo da seleção brasileira contra o Milan. O Pelé era realmente inacreditável. O Pelé foi realmente... Como testemunha viva dele. O Pelé foi inacreditável. O Pelé foi o maior, porque o Pelé, além de jogar bem, ela era mais ou menos previsível. O Pelé tinha uma coisa que normalmente os gênios relevam. O Pelé tinha muita vontade, se esforçava muito para manter essa genialidade dele. Além de toda a genialidade,
ele é dedicado? Ele era dedicado, um atleta, um bom profissional, muita raça e um lutador dentro de campo. Aí é aquela história, se eu fosse obrigado a confessar tecnicamente, eles são todos iguais, menos o Pelé. Mas aí tem aquela coisa da sua idade, daquilo que você participou na vida do jogador. Tostão, por exemplo, eu vi começar, eu trabalhava em Minas Gerais, como contei no teste na Rádio Itatiaia. Cruzeirense? Hein? Você é cruzeirense ou não? Não, não sou cruzeirense, mas eu gosto do Cruzeiro porque eu vi o time do Cruzeiro ser formado, que era um time pequeno em Minas, e foi formado e se transformou num grande. E o Rivelino, que se transformou em meu amigo um pouco mais tarde. E o Rivelino teve uma importância muito grande na minha vida. O Rivelino foi para o Fluminense, saindo de São Paulo, do Corinthians para o Fluminense. No momento em que eu morava no Rio, comecei a irradiar na Rádio Tupi de São Paulo, como correspondente no Rio de Janeiro. E eu narrava os jogos da loteria, que encerravam o teste da loteria, que era um fenômeno àquela altura de 75, 76. E eu narrava só o segundo tempo, com 28, 29 anos de idade, com fôlego total, e isso aí profissionalmente foi muito importante para mim. E São Paulo estava muito ligado nas transmissões da Tupi, porque o Rivelino tinha saído daqui, estava jogando no Fluminense, e o Fluminense fez um grande time e foi campeão naquele ano. Então, por causa disso, eu tenho essa admiração pelo Rivelino. E depois de tudo isso, eu não o conhecia pessoalmente, eu fiquei conhecendo o Rivelino pessoalmente e tenho um bom relacionamento com ele. Só para eu entender, qual é a tua expectativa para narrar uma Copa do Mundo no Brasil? Participar da Copa do Mundo no Brasil? Descrever a Copa do Mundo no Brasil? Vai mudar a tua eletricidade? Vai mudar a tua convicção? Vai ter algum sacolejo da alma? Vai, emoção muito grande, sim. A gente chega nessa idade que eu estou, a gente já fica mais emotivo. Sim. Começa o jogo, eu me lembro que eu já narrei 9 Copas do Mundo. Essa será a 10ª. Já narrei Brasil vencendo, Brasil jogando bem, Brasil perdendo, jogando bem, Brasil jogando mal, perdendo. Então tem essa emoção. E há uma expectativa muito grande, aí uma expectativa muito pessoal, muito ligada à minha vida. E aí, o que vai acontecer depois da Copa do Mundo? Comigo, meu contrato termina no fim desse ano. Comigo, o que vai acontecer? Vou continuar, vou ter pique para continuar narrando. E o que vai acontecer na Copa? O que vai acontecer? Olha, muito no campo, eu não tenho nenhuma dúvida. A minha expectativa é a melhor possível. Acho que será uma grande Copa. Brasil, Alemanha, Itália são os grandes favoritos, como sempre, historicamente, os grandes favoritos, porque são os grandes campeões. Eles são os que juntam, cada um tem o maior número de títulos. Os dois perdem para o Brasil e ganham dos outros todos. Então são os 3 os grandes favoritos da Copa. Então eu quero saber o que vai acontecer. O Brasil ganhando. O nosso futebol hoje, futebol que se joga aqui no Brasil, é muito ruim, tecnicamente falho. Tanto que a seleção brasileira vai ter 10 jogadores que não atuam no Brasil e só um que atua no Brasil, e ainda assim não é um jogador absolutamente confiável, que é o Fred. Então, essa é a expectativa minha. O que vai acontecer no futebol de São Paulo? O Corinthians, por exemplo, que é uma força aqui em São Paulo, tanto na minha audiência quanto no futebol financeiramente de São Paulo, o Corinthians vai jogar num estádio novo, que é completamente afastado da cidade de São Paulo. Ele fica num bairro muito longe de quase tudo da cidade de São Paulo. O que vai acontecer com isso? Qual será a repercussão desse estádio do Corinthians? O que vai ser de novo na cidade de São Paulo e no futebol brasileiro depois da Copa do Mundo? Eu tenho essa grande expectativa e tenho uma expectativa particular. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com o rádio, que já vive uma situação muito apertada? Então, tudo isso para mim é uma grande pergunta. Por isso eu tenho uma grande expectativa, tenho um grande desejo de fazer o máximo de mim para fazer uma Copa do Mundo brilhante nas minhas narrações. Então eu tenho essa emoção, tenho essa sensação. E tenho muita vontade, muita vontade. Tu tá louco que passe logo a Copa, né? E um pouquinho de medo ainda. Porque a ansiedade deve ser grande. Não, e outra coisa, o que vai acontecer com o nosso país nessa época?
dessas manifestações que estão previstas, o que pode acontecer. E nós temos que nos lembrar de um fato muito importante. E eu, como jornalista, obrigatoriamente me ligo nisso. Nós vamos ter na sequência, é uma sequência bem rápida, as eleições presidenciais. E nós não estamos bem, não adianta ficar dourando a pílula. O nosso país tem problemas demais. Não, mas assim, ó, é certo, se o Brasil perde a Copa, a reeleição da Dilma, ela entra em declínio. Sinceramente, eu não acredito. Tu acha que não tem nada a ver? Não, eu não acredito nessa mistura mais. Eu acho que o povo brasileiro já amadureceu muito. Ele já não vai misturar Copa do Mundo com eleições, não. Ele está muito preocupado. Saúde, educação e transportes, principalmente. Essas coisas aí estão martelando a cabeça do brasileiro. Todos nós, de uma forma geral, estamos sendo prejudicados. O trânsito numa cidade de São Paulo, exatamente porque não tem transporte, exatamente pela burrice das pessoas que nos dirigem, as nossas vias públicas, os nossos rodoanéis, são todos mal feitos. Eles juntam os carros vindo 6 pistas em 2 pistas, uma pista só. É uma burrice enorme. Então, essa burrice está começando a ser percebida. Não adianta você levar um brasileiro hoje e mostrar para ele, não, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Ele está vendo, por exemplo, a saída da Castelo Branco, que eu uso muito para pegar a Marginal, é uma das coisas mais imbecis e burras que você pode ver na sua vida. Você não pode admitir que tenha sido um engenheiro formado que projetou aquilo. E aí você fala, mas os engenheiros alegam assim, não, é porque os políticos não deram dinheiro, então não aceitem fazer. Ali tinha que passar uma por cima. A coisa mais lógica, a criança fala isso. Mas tu vai ver o custo da obra, tu vai ver que... Perfeito. Não, e o custo da obra é como se tivesse umas 200 pistas. Nossa, é 200 pistas. Não, o custo é de 200 pistas e não de 2. A máquina está se desligando. Contagem regressiva. Pode dar teu recado final. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Eu sempre acho muito bom quando eu sou lembrado. Eu não tenho nenhuma humildade de dizer que não gosto disso. Eu gosto de ser badalado, gosto de ser lisonjeado e quem não gosta de um carinho? E eu gosto. Muito obrigado.